Oi, pessoal do segundo ano. Estamos aqui, então, para a gente começar, continuar o assunto de logaritmo, né? Então, a gente tem o log. Só para relembrar quem perdeu a aula de Zoom ontem, que quando você tem uma equação 2 elevado a x igual a 5, eu tenho que pensar que expoente eu vou elevar ao 2 para ter o número 5. Aqui a gente não tem condições de igualar as bases, como no caso de 4 é igual a 2 elevado a x. O 4 aqui eu posso fazer 2 ao quadrado, que é 2 elevado a x, eu corto as bases, x é igual a 2. Eu não tenho esse caso aqui. Então, como que eu trabalho? Eu trabalho com o logaritmo. Então, o logaritmo, ele vem para realmente resolver essa situação quando as bases não são iguais. E eu tenho log de 5 na base 2 e eu igualo isso a x. E eu posso voltar para essa equação de cima? Posso. Eu pego esse aqui que é a minha base, e esse aqui que é o meu expoente. E eu vou ter novamente 5, eu pego essa base e elevo a x, 2 elevado a x. Ó, eu tenho novamente isso. Então, os matemáticos na antiguidade, as pessoas que contribuíram com o conhecimento, né, para a nossa civilização mundial até, né, como a matemática é uma linguagem mundial, eles observaram que eles poderiam tabelar esses valores, e eles fizeram essa tabela. Aqui é o x e aqui é o 2 elevado a x. Então, eles perceberam que o 2,3 aqui no x, e você pega o 2 e eleva a 2,3, vai dar o número 4,92. Você pode encontrar essa tabela lá na página 31 do livro do primeiro ano, módulo 3 do terceiro bimestre, apostila do terceiro bimestre. Tem lá essa tabelinha lá. E aqui, ó, tá até em anexo na aula passada, eu também deixei para vocês olharem lá o material que eu digitalizei para vocês. E o 2 elevado a 4 vai ser 5,28. Então, observou que esse x estaria entre 2,3 e 2,4. E viu que o número seria aproximadamente 2,3219. Então, é esse valor aqui. Então, essa é a situação em relação ao logaritmo. Ele serve para quê? Para quando a gente não tem bases iguais, né? Aí a gente pode ver pelo log. Ou então, quando a gente tem situações como essa aqui, ó. Log de 81 na base 3, a gente vai fazer igual a x. Eu vou pegar o 3 e vou elevar a x. Vai ficar 81 é igual a 3 elevado a x. E aí, eu vou fatorar o 81. Então, eu divido por 3, que vai dar 27, divido por 3, que dá 9, divido por 3, que dá 3, divido por 3, que dá 1. Então, é 3 elevado a 4. Então, no lugar do 81, eu vou colocar 3 elevado a 4, que é igual a 3 elevado a x. Então, aqui você corta, x é igual a 4. Então, qual que é o pensamento do log? Que número que eu vou elevar o 3 para ter 81? O número 4. Então, 3 elevado a 4 vai ser igual a 81. Então, esse x aqui é o expoente que vai ser elevado essa base aqui para ter o resultado que a gente quer. É para isso que a gente tem log, porque as bases aqui são diferentes, mas aqui eu consegui, depois dessa fatoração, escrever em mesma base, e eu achei, então, o x igual a 4. Beleza? Relembramos, então, log. Aí, a gente fez todos os exercícios da página 32. Caso você não tenha feito, você pode pedir para mim que eu faça a correção para vocês, pode pedir por e-mail. Se por acaso a aula de Zoom estiver disponível na aula de ontem, você pode verificar na aula de Zoom todos os exercícios da página 32 resolvidos que eu fiz com todos os exercícios dessa página. Com exceção do número 2, que a gente vai fazer aqui agora, porque não deu tempo. Então, o exercício 2 é: qual é o valor de A para que o log de 8 na base A seja igual a 3/4. Então, aqui eu vou aplicar a propriedade do log aqui, que vai ser 8 é igual a elevado a 3/4. Aí, aqui, ó, o 8 eu posso escrever como 2 elevado a 3, e eu tenho isso aqui igual a elevado a 3/4. Para eu tirar esse 4 aqui de baixo, eu elevo todo mundo a 4. Levo todo mundo a 4. Daí, esses dois aqui eu já posso cortar. E aí, eu vou ter 2 elevado a 3 elevado a 4, que é igual a elevado a 3. Esses dois aqui eu posso fazer a troca.
Fica 2 elevado a 4, tudo isso elevado a 3, é igual a A elevado a 3. Como agora os expoentes são iguais, eu posso cortar e eu mantenho essa base. Então, eu vi que A é igual a 2 elevado a 4, em que o A vai ser igual a 16. Porque 2 vezes 2 são 4, vezes 2 dá 8, vezes 4, 16. Então, A é igual a 16. Então, qual que é a ideia do log aqui? Eu tenho que o log de 8 na base 16 é igual a 3/4. É isso, tá bom? Repetindo, então, o exercício 2. Qual o valor do A? Pego o A, que é a minha base, e eu vou levar esse aqui, que é o meu expoente. Vai ficar A elevado a 3/4 é igual a 8. O 8 eu posso escrever como 2 ao cubo. Para eu tirar esse 4 aqui, eu elevo todo mundo a 4. Eleva desse lado e eu levo desse lado. Então, 4 com 4 aqui corta e aqui fica elevado a 4. E eu posso trocar o lugar desses dois. Eu posso colocar o 4 aqui dentro, como eu fiz aqui, e o 3 fora. Com isso, eu cheguei que o A elevado a 3 é igual a 2/4 elevado a 3. Os dois expoentes são iguais, você pode eliminar. E eu tenho que A é igual a 2/4 e 2/4 é 16. Beleza? Finalizamos então. Tá aí. Muito bem. Agora, a gente vai seguir com o nosso conteúdo da página 33. Então, pega lá. Página 33 é a condição de existência do log. Condição de existência. Você tem o log de A na base B. O que acontece? Esse A tem que ser maior que 0, esse B tem que ser maior que 0 e esse B também tem que ser diferente de 1. Por que isso, professora? Então, vamos ver. Se você colocar assim, ó, um log de 0 na base 2 igual a x. Aí, aqui a gente tira o log, vai ficar 0 é igual a 2 elevado a x. Existe algum x pertencente aos números reais que faça esse número ficar 0? Não existe. Então, como não existe nenhum valor, nenhum x que pertença aos reais que satisfaça essa equação, logo entende que o A tem que ser maior do que 0. Mas nem negativo? Nem negativo. Olha, se eu tenho log, vamos supor aqui, vamos supor, menos 1. E aqui eu vou colocar meio, igual a x. Então, tirando o log, vai ficar menos 1 é igual a meio elevado a x. Tem algum número que eu eleve qualquer outro aqui que vai ficar menos 1? Não tem. Então, a mesma coisa, por isso que o A ele tem que ser maior do que 0. Então, ele não pode ser nem negativo e nem 0. Ele tem que ser maior do que 0. Então, lembre-se disso. Essa é uma condição de existência muito importante. Agora, a gente vai olhar a base. Então, vamos levar aqui avaliando a base, pra vocês entenderem. Se, por exemplo, eu tiver, ó, olhando essa situaçãozinha aqui agora. Se, por exemplo, eu tiver log de 2 na base 0, e daí eu igualo a x. Vai ficar 2 é igual a 0 elevado a x. Qualquer valor aqui sempre vai dar 0. Se, por exemplo, se for 1, é 0. 1 elevado a 0, 0 elevado a 1 é 0. 0 elevado a 2 é 0 vezes 0, que vai dar 0. Então, não vai ter nunca nenhum número que eu eleve o 0 para ser diferente de 0. Então, por isso que o B ele tem que ser maior do que 0. E por que tem que ser diferente de 1? A mesma coisa. Se você colocar aqui log de 2 na base 1, que é igual a x. Então, aqui eu vou ter 2 é igual a 1 elevado a x. O 1 elevado a qualquer número, se elevado a 1 é 1. 1 ao cubo é 1 vezes 1, que também vai dar 1. Então, qualquer número, o 1 elevado a qualquer número aqui sempre vai dar o número 1 como resposta. Nunca vai ser diferente de número 1, por isso que ele tem que ser diferente de 1. Então, a condição importante que você tem que lembrar é que o log de A na base B, o A tem que ser maior que 0, o B tem que ser maior que 0 e o B tem que ser diferente de 1. Beleza, Gabriel? Pessoal aí, garantido? Tudo aí compreendido? Dúvidas, vocês me enviem e-mail, tá? Agora, a gente vai, então, para a página 33. A gente vai fazer aqui agora, juntos, o exercício resolvido, ok? Dê condição de existência para... Primeiro passo, ele quer condição de existência para o item A, log de x menos 2 na base 3. Então, compare com o log de A na base B, e a gente sempre sabe que o A é maior que 0, o B é maior que 0 e B é diferente de 1. Tudo isso para a condição de existência
do nosso logaritmo. Então, esse aqui, ó, o x menos 1 tem que ser maior que zero. Então, menos 2 tem que ser maior que zero. Então, aqui a gente faz o quê? Eu vou igualar a zero, que é assim que eu resolvo a minha inequação, primeiro passo de uma inequação, relembrando inequações, tá? Que vai ser o que vai gerar aqui, nessa condição de existência. Eu vou achar x igual a 0 mais 2, x igual a 2. Aí, eu coloco agora na minha reta, é assim que eu resolvo a inequação. E aqui eu tenho o número 2. Como eu não tenho sinal de igual, o intervalo é aberto. E agora, observe, eu quero que esse valor seja maior. Então, se você pegar aqui, ó, a nossa funçãozinha, que é ax mais b, essa aqui é a nossa função linear, nossa função afim, que é o que se resolve essa aqui, ó, em que o a é 1, em que o b é menos 2. Então, a gente sabe de função do primeiro grau que, então, relembrando isso, para quem não lembra, vamos trabalhar com essa parte de matemática básica, de funções aqui afim, no caso dessa aqui. Quando A é positivo, a gente tem a nossa reta desse jeito, crescente. E aí, todo mundo que está para cá da reta é positivo e todo mundo que está para cá é negativo. Então, se você colocar a reta, mais ou menos aqui, só para você saber que todo mundo desse lado é positivo e todo mundo desse lado é negativo. Então, se eu quero positivo, que é maior que zero, eu pinto esse ladinho aqui. Tá todo mundo aqui. Beleza? Então, a condição de existência vai ser que x pertence aos reais, tal que x é maior que 2. Fechou. Tá aí. Ok? Relembramos, então, uma parte importante que é inequação do primeiro grau. Ok, galera? Agora, a gente vai relembrar inequação do segundo grau, que é o item B do exercício resolvido lá da página 33. Vamos lá junto? Então, página 33, condição de existência agora, lembrando que é log de A na base B, em que o A é maior que zero, B é maior que zero e B é diferente de 1. E o nosso exemplo para resolver aqui vai ser log de 5 na base x ao quadrado no menos 4. Muito bem, o A é 5, A é igual a 5. O A já é maior que zero, então não preciso mais verificar. Agora, o meu B, ele é igual a x ao quadrado menos 4. O que ele tem que ser? Maior que zero e diferente de 1. Então, a gente vai primeiro pegar maior que zero. Então, a gente vai ter x ao quadrado menos 4 maior do que zero. A gente tem, então, agora a inequação do segundo grau. Como que a gente resolve a inequação do segundo grau? Primeira coisa que a gente fez na inequação anterior do item A, igualamos a zero. Então, x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Agora, a gente resolve essa equação do segundo grau. Como aqui eu não tenho o termo x, só tenho o termo x ao quadrado, é só isolar. X ao quadrado é igual a 4, x é igual a mais ou menos raiz de 4, x é igual a mais ou menos 2. Muito bem. Então, agora a gente vai avaliar essa nossa inequaçãozinha aqui, ó. A gente tem menos 2 e a gente tem o 2. O intervalo é aberto porque não tem o sinal de igual, ok? Por isso que tá aqui aberto. Daí, primeira coisa que a gente tem que relembrar de função quadrática. Então, vamos relembrar a função quadrática. Anota junto aí comigo, escreve num papel, faz um post-it, cola junto no teu material aí, no teu caderno, para a gente poder relembrar essa situação. Então, a gente tem que lembrar aqui, ó, função quadrática. A função quadrática, ela é escrita sempre da seguinte maneira. F de x, né, ou y, é igual a x quadrado mais bx mais c. Primeira coisa que eu avalio, primeiro passo, se o A, ele é positivo. O A sendo positivo, o gráfico dessa minha equação aqui é uma parábola com concavidade para cima. Se o A for negativo, é uma concavidade voltada para baixo. Segunda coisa que eu faço é encontrar os zeros de função. Eu pego ax quadrado mais o bx mais c, eu igualo a zero e resolver. Você pode usar Bhaskara, você pode usar soma e produto.
soma e produto, você usa toda vez que o A é igual a 1, ok? Nesse caso aqui, ó, eu não precisei usar Bhaskara porque eu não tinha o termo independente, o termo x, eu só tinha termo x ao quadrado, por isso que eu achei isso aqui. Muito bem. E daí agora você vai avaliar aqui, ó, nesse caso aqui, da função quadrática. O A é positivo. O A aqui, ó, é o termo que está na frente do x quadrado. Então, o x, quem está na frente do x quadrado aqui, ó, é o 1. Então, A é igual a 1, B é igual a 0 e o C é igual a menos 4. Então, para você relembrar aqui, ó, da função quadrática. A é o que está na frente do x ao quadrado, B é o que está na frente do x e o C é o termo independente. Então, aqui eu não tenho o x sozinho, só tenho o x ao quadrado, e quem está na frente do x ao quadrado é o número 1. Como A, ele é 1, então A é positivo, com cavidade dessa parábola para cima. Então, agora a gente vai pegar aqui e vai desenhar com cavidade dessa parábola para cima. Tá aqui, ó. Agora, eu vou avaliar o sinal que eu tenho. Mas o sinal em quem? No meu y. Olha, aqui tá bem o zero, né? A função zero aqui, ó. Mas eu não vou colocar o meu eixo y aqui. Vou deixar ele aqui à esquerda, mesmo que ele não seja aqui, tá? É só para você lembrar que é esse y aqui que eu tenho que olhar. Então, aqui é o meu zero, que é a minha origem. Claro que ela tá aqui no meio, né? Entre menos 2 e 2. Eu sei que o meu y tá aqui, meu eixo y. Só tô colocando aqui para não estragar a imagem da minha função aqui, tá bom? Então, agora eu vou olhar. Eu quero maior do que zero para essa minha equação. Eu vou olhar o y. Eu quero que essa minha função seja maior do que zero. Aonde que eu tenho os valores do x que fazem aqui o meu y ser no maior do que zero? Ser nessa parte aqui do positivo. Ser somente nessa parte aqui, ó. É aonde aqui, antes do menos 2 e depois do 2. Então, todo mundo que tá aqui antes vai deixar o meu y positivo. Todo mundo que tá aqui depois vai deixar meu y positivo. E aqui no meio, ó, se você observar, bem aqui no meio, o y aqui, ó, tá no negativo nessa parte. Ó, se você observar, ó, continuando aqui para você ver. Se você observar aqui, todo o meu y nessa parte aqui, ó, daqui para baixo, ele tá no negativo, ó. Todo mundo que tá aqui embaixo do eixo x tá negativo. Então, aqui, ó, transforma a minha função em negativo nesse espaçozinho. E o que que eu quero? Eu quero os sinais que transformam a minha função em positivo, desse lado e desse lado. Beleza? Muito bem. Então, achei a primeira situação de condição que, se você olhar aqui, o x ele tem que ser menor que menos 2 ou x maior que 2, que é onde a gente tem o x quadrado menos 4 maior que 0, que é onde vai dar o sinal positivo. É nessa partezinha aqui e nessa partezinha aqui do x. Beleza. Agora, falta fazer o x ao quadrado menos 4 diferente de 1. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 4 diferente de 1. Então, vai ficar x ao quadrado diferente de 1 mais 4, x quadrado diferente de 5, x é diferente de mais ou menos raiz de 5. Então, a gente tem, então, que a nossa resposta vai ser como? Condição de existência. X pertence aos reais, tal que o x tem que ser menor que menos 2 ou o x tem que ser maior que 2 e x tem que ser diferente de mais ou menos raiz de 5. E a gente finaliza, então, a nossa condição de existência. Beleza? Relembramos várias coisas que você precisava relembrar que é de função quadrática. Mas a gente vai fazendo com calma e você vai relembrando esses sisteminhas aqui. Toda vez que o A é positivo é função quadrática, ela vai ter a sua parábola voltada para cima. E toda vez que o A é negativo, vai ter a concavidade voltada para baixo. Beleza? Avaliando isso, resolve a função e avalia onde que ele vai ter o sinal positivo ou negativo, nesse caso aqui do nosso y. Beleza? Terminamos o item B. Essa é a condição de existência. Se você quiser acompanhar, tá lá resolvido na página 33. Muito bom. Agora, a gente vai resolver a página 33, o exercício 3.
e a gente vai ver ali tudo que a gente precisa. Muito bem, determine x para que sejam definidos logs a seguir. Item A, então, log de 2x menos 3 na base 10. Então, relembrando, o log de A na base B, condição de existência A maior que 0, B maior que 0 e B diferente de 1. O B é 10, nesse caso aqui. Então, ele já é maior que 0 e já é diferente de 1, então o B eu nem preciso me preocupar. Agora, eu só tenho que olhar o A. O A, ele é igual a 2x menos 3 e o A tem que ser maior do que 0. Então, a gente coloca aqui maior que 0. E aqui a gente pode fazer direto a nossa equação. Como ela não é de função do segundo grau, nem nada, a gente pode fazer direto. Fica 2x menos 3, eu vou fazer aqui maior que 0. 2x maior que 3, porque passou para cá positivo. X maior que 3 meios. Então, a condição de existência aqui desse log é x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que 3 meios. Finalizou aí. Então, item A resolvido tá aí para você, ok? Tranquilo, né? Agora a gente vai fazer a B. A B é a função quadrática, relembrar passo a passo da função quadrática. A gente precisa fazer isso. Então, vamos lá. Item 3B, página 33. Pra gente lembrar que tá na página 33. Item 3B. Log de x quadrado menos 2x mais 1 na base x. Muito bem, quem é o nosso A? X ao quadrado menos 2x mais 1, e o A tem que ser o quê? Maior que 0. Então, a gente vai colocar aqui x quadrado menos 2x mais 1, que é a condição de existência que a gente vai avaliar, tem que ser maior do que 0. Para resolver essa inequação, a gente tem que fazer o estudo de sinal dessa inequação. Como que a gente faz? Primeira coisa, resolvemos a equação igualando a 0. Então, a gente tem que o A é o termo que está na frente do x ao quadrado, ele é 1. Como o A é positivo, a concavidade será voltada para cima. Aí, agora, a gente resolve aqui. O A, quando ele é 1, eu posso fazer tudo por soma e produto. A soma é sempre o oposto do B. O B a gente tem que é menos 2, então a soma é o oposto, 2. E o produto é sempre o termo independente C, que é o número 1. Então, o I produto é igual a 1. Que números somados vai ser igual a 2 e multiplicados vai ser igual a 1? O número 1 mais 1 é igual a 2, o número 1 vezes 1 é igual a 1. Então, a gente sabe que o x é igual a 1. Então, x igual a 1 zera essa função. Agora, a gente vai pensar no gráfico dessa nossa funçãozinha aqui. Então, a gente vai colocar aqui, ó, no x, e a gente tem só a mesma resposta, elas são idênticas, são duas respostas idênticas, mas eu só coloco o número 1 aqui. E aí, agora, eu penso no meu eixo y. Vou botar o eixo y aqui em rosinha, só para você pensar nele. Aqui é a origem, para cima aqui são todos os números positivos, para baixo da origem todos os números negativos. Se o nosso A é 1 e ele é positivo, com cavidade voltada para cima, então o gráfico da minha função vai estar aqui, ó, assim. E ele vai cortar o eixo y bem no número 1, tá? Eu não cortei aqui, eu só coloquei. Observe agora esse gráfico e observe o eixo y. Todo mundo já não tá na parte positiva do y? Então, todo mundo aqui é positivo. Todo mundo aqui é positivo. O único que faz zerar a nossa função é no ponto 1. Como eu quero maior que 0, todo o valor do x aqui é válido, com exceção do número 1. Então, o x ele tem que ser diferente de 1, porque ele zera a nossa função. E eu não quero 0, eu quero maior do que 0. Todos os outros valores posso colocar aqui que vai dar maior do que 0. Beleza. Primeira parte, então, que é o A, a gente já avaliou. Agora, a gente vai avaliar o B. O B, a gente viu que na condição de existência que ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, o x tem que ser maior que 0 e x tem que ser diferente de 1. Beleza? Só que aqui eu já vi que tem que o x tem que ser diferente de 1, né? Então, aqui a gente já coloca aqui, ó. Aqui, ó, qualquer valor aqui vai transformar essa minha função em positivo. Então, nem preciso mais avaliar nada aqui. Eu só avalio essa condição, então. Condição de existência para nesse nosso logaritmo é x diferente de 1, porque eu achei aqui, e x maior do que 0. Então, x pertence aos reais, tal que x maior que 0
e x diferente de 1. Tá aí, finalizado o exercício B. Bora então agora para a página 34? Então, a gente vai fazer a página 34 já já. Item 4 do nosso exercício que a gente quer resolver aqui. Vamos lá. A gente tem a solução da equação da variável, ele é um x real, ele pertence aos reais, em que o log de x mais 6 na base x, ele é igual a 2. Que número que é esse? É um número que? É isso que ele está perguntando. Aí ele dá as opções: primo, par, negativo e racional. E tem A, B, C e D, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente sabe? Lembrando, log de A na base B. Então, o A tem que ser maior que 0, o B tem que ser maior que 0 e o B tem que ser diferente de 1. Sempre essa a condição de existência. Então, vamos olhar aqui. Eu vou pegar aqui agora e vou elevar isso aqui ao quadrado, né? Então, vai ficar x mais 6 é igual a x ao quadrado. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse aqui todo mundo para cá, vai ficar x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Muito bem. Então, a gente vai resolver essa equaçãozinha aqui do segundo grau. Então, relembrando a equação do segundo grau. O A é igual ao termo que está na... O número que está na frente, x ao quadrado, então A é igual a 1. Então, como A é igual a 1, A é positivo com cavidade voltada para cima. O B é igual a menos 1 e o C é igual a menos 6. Então, aqui eu posso fazer por soma e produto. A soma é sempre o oposto do B. Se o B é menos 1, então a soma é 1 e o produto é igual ao termo independente menos 6. Que números somados vai dar 1 e multiplicados ao mesmo tempo vai dar menos 6? Eu tenho menos 2 mais 3 é igual a 1 e menos 2 vezes 3 é igual a menos 6. Então, x é igual a menos 2 ou x é igual a 3. Então, essa é a nossa situaçãozinha aqui. Agora, a gente vai pôr aqui, ó, na nossa retinha aqui. Eu tenho menos 2 aqui e eu tenho 3 aqui, ok? Beleza? A gente tem essa situação aqui. Então, se você ver aqui, ó, eu quero que o x, ó, o A tem que ser maior que 0. Então, o x mais 6 tem que ser maior que 0. O x aqui, que é o B, tem que ser maior que 0. E o x tem que ser também diferente de 1. Então, o menos 2 aqui, ó, ele já sai fora. Então, esse aqui eu nem olho. Já esqueço ele. O 3 aqui, se eu pegar o número 3, se eu colocar aqui o número 4, 4 mais 6 dá 10. 10 é maior que 0. Fechou. 4 é maior que 0. E 4 também é diferente de 1. Então, todos os números aqui teriam que ser, então, o quê? Para frente do 3 ou o próprio 3. Então, a única condição dessa situação aqui, condição de existência, é x igual a 3, tá certo? Então, o x igual a 3 aqui nesse caso, a gente tem a situação, todas as situações de existência satisfeitas. Então, o A, que é a questão que ele é um número primo. 3 é primo. Essa é a nossa resposta aqui do item 4. Finalizamos, então, essa parte. E aí, na página 34, a gente vai continuar, então, na próxima aula, que é aplicações imediatas da definição de logaritmo, e a gente vai aprender algumas regras. Te vejo na próxima aula. Beijo!